Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar de aposto e vocativo, tá? Então, vamos lá. Esse capítulo equivale ao módulo 14, capítulo 14 da apostila, tá bom? Então vamos nessa. Vamos reparar nesses textos primeiro. Olha só, a lenda do diamante. Muito antes do ano de 1500, o Brasil chamava-se Pindorama e vivia à sombra de 1000 palmeiras. Foi nessa época que o índio Oite, valente entre os mais valentes, despediu-se de Potira, sua esposa, e desceu o rio para dar combate a uma tribo inimiga. 12 luas passaram-se sem que o moço guerreiro voltasse, e quando lhe veio a certeza de que não veria mais, Potira chorou de saudades. Suas lágrimas misturaram-se com a areia da praia, e Tupã, um grande deus, transformou-as em diamantes. E aí está a origem dessa pedra preciosa. Proveio de lágrimas de amor. Então reparem aqui, ó. Foi nessa época que o índio Oite, valente entre os mais valentes. Potira, sua esposa. Tupã, um grande deus. Reparem como esses três termos sublinhados se referem a alguém anterior, tá? Vamos ao outro texto. Quando Emerson fez 6 anos, saiu da creche e foi matriculado na escola. Sem ter com quem deixar o menino no período da manhã, sua mãe, Rosineide, buscou uma vaga na obra do berço. Lá, eles têm alimentação adequada e aprendem muitas coisas, diz ela. Portador de síndrome de Stickler, doença congênita que afeta o tecido conjuntivo, Emerson tem problemas de visão e de coordenação. Quando chegou na obra do berço, era calado. Com o tempo, tornou-se mais confiante. Hoje, ele brinca com os amigos, joga bola e sobe escadas sozinhos. Conta a mãe. Nas assembleias bimestrais, em que as crianças atendidas pela ONG opinam sobre a rotina na entidade, Emerson se destaca. Ele sempre vota e opina, diz Pamela Sarmento, gerente da organização. De segunda a sexta, o garoto frequenta aulas de informática, arte, cidadania e literatura, mas não pensa duas vezes ao responder do que mais gosta, jogar futebol. Reparem que esses termos aqui, ó, os termos sublinhados, eles estão referindo-se a alguém ou a algo anterior, tá bom? E esse é o terceiro texto. Aposto. Acessório do meu poema que liga-me a você. Quero abusar do aposto, explicativo, enumerativo ou outros. Usar como o meu substantivo, insubstituível, amada e tal. Pois você que fez tanto meu gosto já faz parte do meu ideal. E de aposto em aposto, coloco sua face no meu rosto, para compor de coisas tais. Sonhos, excitação, desejos são comuns entre os beijos que dilacera essa válvula pulsante, meu coração delirante. Como aqui é uma imagem, não deu para sublinhar os termos. Mas reparem aqui, ó, abusar do meu aposto, explicativo, enumerativo ou outros. Reparem como é que esses três tópicos aqui, eles explicam aposto, tá? Ó, com o meu substantivo, insubstituível, amado e tal. Então reparem como insubstituível, amado e tal reforçam o sentido de substantivo. Aqui, ó, para compor de tais coisas, sonho, excitação. Então reparem como essas duas palavras explicam coisas tais. E aqui no final, que dilacera essa válvula pulsante, meu coração delirante. Então reparem como o meu coração delirante explica válvula pulsante. Então, vamos lá. O que é aposto? Aposto é o termo usado para designar uma palavra ou expressão que é usada em uma frase que explica o que se relaciona com o termo anterior e tem a finalidade de esclarecer ou detalhar melhor esse termo. Normalmente é colocado entre vírgulas após uma pausa pequena e, em casos especiais, pode ser assinalado por dois pontos, travessão ou parênteses. Então vamos voltar aqui, ó. No primeiro texto, vocês podem reparar que todos os três apostos que a gente tem aqui, nós temos destacado por vírgulas. Então, ó, valente entre os mais valentes, se relacionando a Oite, sua esposa, se relacionando a Potira, e um grande deus, se relacionando a Tupã. No texto 2, a gente tem aqui, ó, Rosineide, entre vírgulas,
Doença congênita que afeta o tecido conjuntivo, se referindo à síndrome de Stickler, entre vírgulas. Aqui, ó, gerente de organização, depois da vírgula, e jogar futebol, depois de 2 pontos, tá? E aqui no terceiro texto, nós temos aqui, ó, depois de uma vírgula, substantivo, dentre vírgulas. Aqui no final, ó, depois sonhos e excitação, depois de 2 pontos. E aqui meu coração delirante, depois de 2 pontos também. Então, como está colocado aqui, é colocado geralmente entre vírgulas, mas pode acontecer também de estar entre 2 pontos, travessão ou parênteses, tá? Então, os apostos, eles podem ser dessa forma aqui, ó. Botei alguns exemplos em frases isoladas. Ó, Fernando Pessoa, escritor português, era apaixonado por poesia. Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, morreu em um acidente. A vocês só desejo uma coisa: muita paz. Foram elas, as meninas, que organizaram um evento. Então reparem aqui, ó, quem é o escritor português na primeira oração? Fernando Pessoa. Está especificando um termo. Ó, novamente, outra especificação. Quem foi o piloto de Fórmula 1? Ayrton Senna. E aqui, ó, muita paz está explicando o sentido de coisa. Coisa é uma palavra na língua portuguesa que a gente chama de multiforme. Então ela foi especificada com muita paz. E aqui, ó, as meninas está se referindo a elas, tá? Então, o aposto é um termo que designa uma palavra ou expressão que é usada em uma frase para explicar um termo anterior. Então, ele vai sempre se relacionar a um termo anterior, nunca a um termo posterior, exceto se a gente puder fazer um deslocamento na ordem frasal, tá? Então, continuando. Quando a gente tem os apostos, a gente tem algumas formas de trabalhar com eles. Olhem os outros exemplos aqui, ó. Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Quem foi imperador do Brasil? Pedro II. Prezamos, acima de tudo, duas coisas. Ó, novamente uma especificação de coisa. A vida e a liberdade. O pastor, o guarda e o médico, todos olham e não dizem nada. Então, olha só. O pastor, o guarda e o médico, tem que sublinhar pastor aqui também, se refere a todos. Então, ó, todos, vírgula, o pastor, o guarda, o médico. Então, nesse caso, a gente deslocou, como eu falei antes, a gente pode fazer o deslocamento dele. Mas na maior parte das vezes ele vem posposto ao termo, nunca anteposto. Isso aqui é lógico, é uma forma mais poética, tá bom? Então, o aposto ele vai se dividir em alguns tipos. Vamos vê-los. Aqui, ó, o aposto ele pode ser explicativo. É aquele usado para explicar o termo anterior, antecedente a ele. Ou seja, dá um significado maior ao termo a que faz referência, tá? Então, ó, esse é o explicativo, quando a gente explica alguma coisa anteriormente. Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro, tá? Então vocês podem reparar que autor do movimento barroco está explicando quem foi Gregório de Matos. Vocês já devem estar estudando ele em literatura. Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. Então, quem é Pedro? Um dos meus melhores amigos. Então, está se referindo a Pedro, tá? Esse é o aposto explicativo, ou seja, ele vai explicar um termo antecedente, tá bom? Aqui outros 3 exemplos, ó. Priscila, estudante muito dedicada, conseguiu notas altas na prova, tá? Quem é estudante muito dedicada? Priscila, ó. Próximo. João, meu amigo de infância, ganhou uma viagem da tia. Então, meu amigo de infância é o termo aposto que explica quem é João. Rafaela, a vizinha do terceiro andar, começou a vender lindos artesanatos. Quem é Rafaela? É a vizinha do terceiro andar. Então vai sempre explicar um termo anterior, tá bom? Depois, ó, aposto enumerativo. O aposto enumerativo, ele desempenha o papel de enumerar as partes que constituem o termo a que se refere.
podendo ser separado por vírgula, travessão ou 2 pontos. Então, olha um exemplo. Ó. Na sala, éramos 3 amigos, eu, Pedro e Ricardo. Olha por que é enumerativo, porque esses 3 amigos eles foram especificados. Então, na hora que eu coloco eu, Pedro e Ricardo, eu faço uma enumeração do termo 3 amigos. Então, por isso, aposto enumerativo. Olhem esses outros 2 exemplos. Carla já viajou por vários países: Argentina, Brasil, Chile, Espanha, México e Peru. Quais são esses vários países que Carla viajara? Então, ó, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, México e Peru formam um aposto enumerativo para se referir a esses vários países. 1, 2, 3, 4, 5, 6 países diferentes. Poderiam ser apenas 2. Várias cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Então, a gente tem o aposto enumerativo como especificação de número. Então, são vários países e ali eles foram especificados. Nesse outro aqui, ó, comprei tudo que estava na lista de compras: arroz, tomate, abobrinha e requeijão. Então, olha só, comprei tudo que estava na lista de compras. O que estava na lista de compras? Então, ó, lista de compras a lista de compras foi composta por 4 elementos, por 4 itens. Então, arroz, tomate, abobrinha e requeijão, eles vão enumerar a lista de compras, tá? Depois disso, nós temos o aposto resumidor. Ó, resume por meio de um pronome tudo aquilo que foi anteriormente expresso pelo termo principal, aquele a que o aposto se refere. Então, reparem nesse exemplo aqui, ó. Carinho, atenção, mimos, brincadeiras, tudo isso me deixava encantado. O que me deixava encantado? Carinho, atenção, mimos e brincadeiras. Então, o termo tudo aqui, ó, é o aposto resumidor de todos esses 4 elementos: carinho, atenção, mimos e brincadeiras. E lembrando sempre que o pronome tudo, nesse caso, ele é um pronome indefinido, tá? Porque se eu tiro essa primeira parte da oração, se eu tiro isso aqui, o tudo fica totalmente de forma incompreensível, tá? Depois, ó, mais um tudo aqui na segunda oração e o nada. Nem distância, nem tempo, nem discussões, nada separa aquela dupla de amigos. Então, o que nada supera aquela dupla de amigos? Nada. O que é esse nada? Ele vai resumir, ó, aposto resumidor. Ele vai resumir tudo que foi falado anteriormente. Nem distância, nem tempo, nem discussões. Então, ele vai pegar essas 3 orações coordenadas aqui, ó, e vai sintetizar, ele vai resumir, tá? Por isso, aposto resumidor. Olha lá, ó, resumidor. Comprei cadernos, lápis, agenda, canetas. Tudo em promoção. O que estava em promoção? Cadernos, lápis, agenda e canetas. Então, o termo tudo e nada também são pronomes indefinidos, então tudo aqui, ó, no caso, também resume a ideia de que comprei cadernos, lápis, agenda e canetas, tá bom? Depois, o próximo. Ó, aposto distributivo. O aposto distributivo é aplicado em uma frase para distribuir características de 2 sujeitos que a compõem. Então, reparem aqui que também são utilizados pronomes, só que aqui não são pronomes indefinidos, aqui são pronomes demonstrativos. O pai e a mãe trabalham para sustentar os filhos. Aquele é o que está mais longe. Quer dizer o quê? Que é o pai, é o primeiro elemento. Aquele na área de informática e esta na de engenharia, tá? Então, o pronome demonstrativo, aquele, ele vai se referir a pai. E esta vai se referir à mãe. Simplesmente para que a gente não precise repetir. O pai trabalha na área de informática e a mãe trabalha na área de engenharia, tá bom? Então, esse distributivo, ele vai distribuir os elementos. Quais foram os elementos distribuídos? Área de informática, área de engenharia.
tá? Esses outros dois aqui, ó. Ambas são excelentes alunas, uma em química e outra na literatura. Então reparem como é que distribuiu-se aqui, ó, as áreas de maior excelência das duas alunas. Uma delas prefere química, outra prefere literatura. Então, uma e outra são apostos distributivos. Bruna e Daniel vivem no mesmo estado. Este na cidade de Uberlândia, aquela na cidade de Poços de Caldas. Então, ó, quem vive em Uberlândia? Este, Daniel. E quem vive na cidade de Poços de Caldas? Aquela, que é a Bruna. Tá bem? Então, reparem como o aposto distributivo ele vai designar determinados fatores a pessoas que já foram mencionadas na oração e que aí a gente vai usar pronomes, no caso aqui demonstrativos, para poder se referir a elas, tá bom? E aqui a gente usou um numeral e um pronome indefinido. Aqui nós temos o aposto especificador. Então, olha só, para que serve? Ele é usado para denominar o ser, especificá-lo e individualizá-lo. Então, ó, nesse exemplo aqui, a gente vai denominar um ser, vai individualizá-lo. Ó. O mês existem 12 meses, só que não é qualquer um dos 12, é apenas um específico. O mês de setembro marca o fim do inverno, isso no Brasil, no hemisfério sul. Então, ó, o mês de setembro, o mês de janeiro é o mês que inicia o ano. O mês de maio é o mês das mães. O mês de julho é o mês do recesso, das férias no meio do ano. Então, esse mês aqui, como há 12 meses, nós temos que especificá-lo. Então, aposto especificador. A poetisa Cecília Meirelles pertenceu ao modernismo. Então, ó, a poetisa Cecília Meirelles. Então, existem várias poetisas, só que eu peguei uma em específico, que é Cecília Meirelles, para especificar que ela pertenceu ao modernismo. E um dado aqui, ó, como essa frase já era uma frase pronta, que eu peguei aleatoriamente, eu não fiz modificação. Mas atualmente a gente não usa mais o termo poetisa, tá? Isso aqui, as próprias poetas, que são mulheres que escrevem poesia, o poeta, a poeta a gente usa como substantivo comum de dois gêneros. Então, as poetas, elas se dizem injustiçadas com o termo poetisa e preferem ser usadas, serem chamadas de poetas, tá? Então, o poeta, a poeta. A poetisa aqui está demodé, justamente porque era uma frase pronta, não poderia mexer, tá? Então, a poeta Cecília Meirelles pertenceu ao modernismo. Nessa observação aqui, ó, o aposto especificador, ele não tem nenhum tipo de pontuação. É o único aposto que virá sem nenhum tipo de pontuação, tá bom? Aqui, ó. Visitei a cidade de São Paulo. Foi qualquer cidade? Não, eu especifiquei. Então, o aposto especificador, ele vai sempre restringir a ideia, ele vai sempre, ó, individualizar a ideia, tá? Então, visitei a cidade de São Paulo, visitei a cidade do Rio de Janeiro, visitei a cidade de Salvador. Então, nesses casos aqui, a gente sempre tem uma especificação. A rua Joaquim Silva é a próxima à direita. Então, reparem que a rua aqui, ó, foi individualizada. Gosto da escritora Virginia Woolf. Eu gosto de qualquer escritora? Não, eu especifiquei, eu individualizei o meu gosto. Então, por isso que esse aqui é chamado de aposto especificador, tá bem? E, como exige a observação, ele vem sem pontuação, tá? Aqui nós temos um aposto comparativo, que não deixa de ser uma metáfora, lógico. Compara um termo da oração com alguma coisa e aparece isolado por vírgulas. Por que esse aposto comparativo aqui não é chamado de comparação, figura de linguagem comparativa ou uma oração subordinada comparativa? Porque ele não tem elemento comparativo. Então, ó, seus olhos, jabuticabas brilhantes, fitavam a janela. Para que ele se torne uma figura de linguagem de comparação ou
uma oração subordinada adverbial comparativa, eu teria que usar o como. Seus olhos são como jabuticabas brilhantes que fitavam a janela. Então eu altero a oração inteira. Como não tem elemento comparativo, a gente tem apenas um aposto comparativo, tá? Olhem esses dois exemplos aqui. Os olhos do gato, faróis na escuridão, percorriam a mata à procura de alimento. Quem são esses faróis na escuridão? Reparem como é que compara o brilho dos olhos do gato no ambiente noturno, no ambiente escuro, aquele brilhar, né? Com faróis na escuridão. Depois, quando a gente tem a criança, um pequeno general, mandava na mãe e no pai. Então, olha só, esse aqui, ele já vem entre vírgulas, ao contrário do outro, do especificador, só que aqui, ó, eu faço uma comparação, um pequeno general, tá bem? E aqui no final, aposto de oração, que é o aposto oracional, que ele corresponde a uma oração inteira, porque ele vai ter um verbo, ó, deixou, tá? Pietro pulou muito, sinal de alegria. Então, sinal de alegria remete a uma oração inteira, tá? Lívia disse que não quer mais estudar. Fato que me deixou muito preocupado, que me deixou preocupada. Então, ó, que me deixou preocupada se refere a não querer mais estudar. Então, aposto oracional, tá bom? E esses dois exemplos aqui, ó. Maria não soube responder nem a metade das perguntas do exame. Sinal de fraco estudo e preparação. Pedro disse que não quer mais trabalhar. Fato que me deixou um pouco chateada, tá? Então, podem reparar que todas essas orações aqui, ó, se remetem ao termo anterior. Então, por isso, apostos oracionais ou aposto de oração, tá bom? Agora, vamos reparar nesses poemas aqui das setinhas que eu coloquei. O meu amor, Maria, é como um fio telegráfico da estrada, aonde vêm pousar as andorinhas, de vez em quando chega uma e canta. Não sei se as andorinhas cantam, mas vai lá. Canta e vai-se embora, outra nem isso. Mal chega, vai-se embora, a última que passou, limitou-se a fazer cocô no meu pobre fio de vida. Enquanto, Maria, o meu amor é sempre o mesmo, as andorinhas é que mudam. Essa seta se remete ao termo Maria. Depois, ó, para conhecer o conceito. Realidade. Ulisses Tavares. Existe sim, menina. Tudo. Disco voador, oitavo sentido, utopia, pedra filosofal, feng shui, astronomia, cromoterapia, bobagens que surgem do nada, mas existirá coração em cada corpo? Sim, não, nenhuma das alternativas assim. Aqui nós já temos uma tirinha. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que o sapo faz por você? E o rapaz responde: eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Reparem no termo minha senhora. Esses três termos que eu destaquei ali são vocativos. O que é o vocativo? Vocativo é uma função sintática que corresponde a uma invocação, um chamamento, muitas vezes acompanhado por uma entonação exclamativa ou apelativa. Geralmente é separado por vírgulas, mas pode aparecer também com um sinal de exclamação, interrogação e por aí vai, como nesses dois exemplos aqui, ó. João, volte já aqui. Maria, preciso falar com você. Repare que quando a gente faz o chamamento, esse chamamento, isso se chama vocativo, tá? Esses outros exemplos aqui para encerrarmos. Nunca mais fale isso, menina. Ó, chama a atenção de alguém. Você não pode ter tudo na vida, meu querido. Entenda isso. Ó, meu querido, está se referindo ao interlocutor. Ó, Senhor, não nos desampare. Aqui, ó, vem como uma súplica, uma oração, um pedido, um desejo. Olá, amigos. Fiquem com ela, com mais essa dica. Ó, olá, amigos. Toda vez que nós tivermos um trecho da oração, um termo da oração em que vai chamar a atenção do interlocutor, a gente vai ter um aposto, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a ideia do aposto vocativo e até a próxima.